Em razão da Semana do Consumidor, o concurseiro da área trabalhista, magistratura, MPT, analista, AFT, advogados da área trabalhista, tem 20% de desconto em todo o site. Basta colocar esse cupom e aí você tem essa oportunidade. Manda bala. Olá pessoal, como estão? Hoje nesse bloco a gente vai falar um pouquinho daquele recurso que é cabível da execução. É o agravo de petição. Então, toda vez que vocês estiverem diante de questões objetivas que questionam sobre o recurso que vai poder questionar alguma decisão, né, dentro da execução, já tem que tocar uma musiquinha, né, na cabecinha de vocês e vocês têm que lembrar que decisão da execução é o agravo de petição. Decisão da execução, agravo de petição. Decisão da execução, agravo de petição. Gente, isso tem que ficar muito claro na cabeça de vocês, tá? Então, toda vez que a gente tiver uma decisão, né, seja aquela sentença da execução que coloca fim na execução, seja uma decisão interlocutória, o entendimento é de que o recurso cabível é o agravo de petição. Por que eu falo entendimento? Porque essa questão sobre o cabimento do agravo de petição das decisões interlocutórias, né, é algo que foi também construído em razão de doutrina e jurisprudência, né? Então, que o recurso da execução é o agravo de petição, isso é muito certo. Agora, a extensão desse recurso, né, em razão das decisões interlocutórias, em regra, não serem passíveis de recurso de imediato, é algo que vem se construindo na jurisprudência e na doutrina, e vem sendo reforçado em razão da reforma trabalhista ter trazido de forma expressa que da decisão interlocutória que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em âmbito de execução, vai também caber o agravo de petição. Então, sim, é uma decisão interlocutória que vai caber recurso, e por estarmos diante dessa decisão interlocutória no âmbito da execução, vai caber o agravo de petição. Isso foi uma questão que caiu em uma das últimas provas aí da OAB dos últimos anos, se eu não me engano, a penúltima, tá? E muita gente errou, tá? Em razão dessa confusão. Decisões interlocutórias, em regra, não cabem recurso, mas no âmbito da execução, a decisão interlocutória que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica vai caber sim agravo de petição, tá? Então tome muito cuidado com isso, já falo isso no início, né, da nossa aula, porque é uma questão que é uma aposta para as provas, para as futuras provas de vocês. Ok? Então vamos lá, vamos organizar toda nosso conhecimento sobre agravo de petição, começando pelo cabimento, né, pessoal? Como eu acabei de dizer para vocês, o recurso cabível na fase de execução é o agravo de petição. Ele é um recurso destinado a impugnar decisões proferidas na execução de acordo com o artigo 897-A da CLT. Como eu falei novamente, né, nós temos essa controvérsia sobre a amplitude do agravo de petição, né, se ele seria ou não cabível de decisões interlocutórias, né? É muito certo, muito definido, muito seguro dizer que de sentenças elas são passíveis de recurso ou agravo de petição. Os despachos, em razão de não ter esse cunho decisório, eles não seriam recorríveis. O que nos cabe discutir é a questão das decisões interlocutórias, né? E eu trouxe aqui as correntes, né, que podem ser defendidas, tá, pessoal? Mas atualmente a corrente que me parece ser a que vem predominando, principalmente em razão dessa questão da CLT prever o agravo de petição em face da decisão interlocutória que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, seria essa terceira corrente que eu trouxe aqui para vocês, tá? Que admite a impugnação imediata quando a decisão interlocutória impuser um obstáculo intransponível para a execução. Então, decisões interlocutórias, em regra, não são recorríveis? Exatamente. Contudo, algumas decisões interlocutórias elas poderiam ser recorríveis em razão desse prejuízo intransponível que passaria a causar, né? Então, por exemplo, no caso do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, você está incluindo os sócios na execução, né? Então, seria um momento essencial para que eles pudessem rediscutir essa inclusão por meio do agravo de petição. Então, essa terceira corrente, ela visa harmonizar a regra geral, que é a impossibilidade de se recorrer de imediato de uma decisão interlocutória, com a questão também do prejuízo, né, que poderia ser gerado em razão
de uma regra sem nenhuma exceção, tá? Então, me parece que essa terceira posição seja a mais prudente de ser defendida, tá? Mas nós temos, por exemplo, a primeira corrente aqui, defendida por Sérgio Pinto Martins, que veda a recorribilidade imediata das decisões interlocutórias, né, que seria aplicável à fase de execução, restringindo o cabimento do agravo em qualquer situação. Agora, já uma segunda corrente é um pouco mais ampla, né? O princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias não se aplicariam à fase de execução, né? O que possibilitaria a impugnação de imediato de todas as decisões. Que é uma interpretação um pouco mais ampla e me parece um pouco mais minoritária, né, defendida por Valentim Carrion. A terceira corrente, então, ela se mostra um pouco mais harmoniosa com o que a gente vê sendo construída e é a posição defendida, inclusive, por Ellison Miesa. Ok, pessoal? O agravo de petição, então, ele é cabível, tá? De acordo com a CLT, no prazo de 8 dias, que é o prazo geral dos recursos trabalhistas, tá? 8 dias úteis para você ingressar com o agravo de petição, das decisões do juiz ou presidente nas execuções, tá? Então, agravo de petição, execução. Sempre é importante a gente fazer essa correlação. O agravo de petição, ele só é recebido, tá? Quando o agravante, ele delimita de forma justificada as matérias e valores impugnados, tá? Isso daqui é o mais importante que a gente vai falar nessa aula, pessoal. É um requisito específico do agravo de petição e isso daqui geralmente quer em prova. Por quê? Vamos tentar entender por que é essencial que quem ingressa com agravo de petição delimite a matéria e valor impugnado por meio do agravo. Porque, obviamente, estamos na execução. E se estamos na execução, estamos executando, estamos trazendo concretude, trazendo liquidez para aquela sentença, né? Estamos trazendo concretude para a decisão e trazendo liquidez por meio da penhora e venda dos bens que foram penhorados, né? Então, veja bem, se porventura nós temos uma sentença que determina que nós temos que o executado precisa pagar 20 mil em horas extras. E aí o executado vem e ingressa com agravo de petição, né, querendo discutir as horas extras, o que seria a matéria discutida, horas extras. Só que ele quer questionar a totalidade desse valor de 20 mil? Às vezes não. Às vezes ele só tem controvérsia, a controvérsia está apenas em 10 mil daquele valor. Então, na verdade, ele não está questionando se são ou não devidas aquelas horas extras, ele está questionando os cálculos por trás daquilo, né? Dizendo que, na verdade, o valor que deve ser pago, na verdade, é só 10 mil. Então, você percebe que se a sentença está condenando em 20 e ele só está impugnando 10 mil, os outros 10 mil se tornam incontroversos. Então, esses outros 10 mil não estão sendo impugnados, são valores que não estão sendo impugnados, portanto, eles podem permanecer sendo executados. Então, é essa grande questão quando a gente fala que o agravo de petição ele tem que delimitar de forma justificada as matérias e valores. Então, veja bem, se porventura a sentença não está só falando sobre horas extras, está falando também de valores devidos em razão de adicional de insalubridade, mas o executado não está querendo agravar a questão das horas extras, apenas do adicional de insalubridade. Ele precisa delimitar essa matéria, porque o restante da matéria vai poder continuar sendo executado. Por isso que o agravo de petição precisa delimitar, primeiro, a matéria. Se a sentença fala de horas extras e adicional de insalubridade, qual é a matéria que está sendo impugnada? É só horas extras? É só adicional? Então tem que delimitar aí. E mais do que isso, se as horas extras estão falando de uma totalidade de valor a ser pago de 20 mil, é tudo isso que você quer impugnar? Ou de repente você está concordando com 15 mil, você só está discordando de 5 mil ali do cálculo que você entende que está a mais nessa execução? Então tudo isso tem que estar delimitado no agravo de petição, tá? Por quê? Porque é permitida de imediato a continuidade da execução até o fim, então execução definitiva dos valores, né, que não forem controvertidos, tá?
Pessoal, lembrando que, né, o prazo geral para os recursos trabalhistas, que se aplica também no agravo de petição, é 8 dias. Mas nós temos alguns entes que têm um prazo em dobro. Por exemplo, Fazenda Pública, MPT, Defensoria Pública, que tem esse prazo de 16 dias. Ok, pessoal? A competência para julgar o agravo de petição, tá? Vai ser do TRT, das turmas do TRT, quando estamos diante de um recurso que é interposto de decisões proferidas pelas varas do trabalho na fase de execução, tá? Então, tô na vara, eu vou subir para o TRT, tá? Nas turmas do TRT. Ou vai ser do TRT do Tribunal Pleno, órgão especial, seção especializada do TRT, conforme dispuser o regimento interno, se forem decisões proferidas pelo presidente do TRT, na fase de execução dos processos de competência originária do TRT, ok? Pessoal, uma exigência especial que a gente já falou, olha, tamanha importância que eu trouxe aqui um slide só sobre isso, que é a exigência especial de delimitar valores, tá? O que não for impugnado se torna incontroverso, tomem cuidado, porque então a parte não impugnada pode ser executada de forma definitiva. Então tem que delimitar valor, tem que delimitar a matéria, né? Como a gente já falou. E a súmula 416 do TRT, do TST, na verdade, né? Aqui ficou errado, ó, é do TST, ok? Façam a correção no caderninho de vocês. Se não delimitar, né, o valor, ele vai ser executado, não podendo falar de violação a direito líquido e certo. Isso daqui é muito importante. Porque, veja bem, se eu disser que a continuação da execução está violando um direito líquido e certo, e eu não tiver a delimitação do valor no agravo de petição, isso não vai, né, configurar uma violação, né, ao meu direito líquido certo, a fim de que eu possa ingressar com mandado de segurança, né? Por quê? Porque, inclusive, os valores que não foram impugnados, eles podem ser liberados, o dinheiro pode ser liberado para o exequente, veja bem. Então, se eu não delimitar que aquele valor é controvertido, eu vou continuar a execução, a fim de que ela possa terminar, inclusive. Ela pode chegar no fim. E o que é o fim da execução? É a liberação dos valores para o exequente. E isso vai configurar uma violação do direito líquido e certo do executado? Não. Então vai caber mandado de segurança? Também não. Ok, pessoal? Tomem muito cuidado com isso, tá? Só o executado, consequentemente, tem a obrigação de delimitar esses valores, porque veja bem, contra quem está correndo essa execução? Contra o executado. Então, os valores que ele não delimitar vão ser objeto de execução contra ele próprio, tá, pessoal? Aqui eu trouxe o artigo 855A, que eu inclusive comentei no começo da aula com vocês, que foi objeto de questão aberta, na verdade foi a peça, né, da OAB, se eu não me engano, do penúltimo, o penúltimo, né, acho que foi o penúltimo concurso da OAB, né, penúltima prova, né, da OAB, cobrou isso daqui, pessoal, que foi o agravo de petição em caso de execução, né, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica sendo resolvido em âmbito de execução. Qual era a peça, né? E muita gente colocou embargo de terceiro, e não é, pessoal. Por quê? Porque a partir do momento que nós temos o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a decisão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica faz o quê? Se ele for procedente, o que acontece? Ele está falando que efetivamente os sócios têm que integrar o polo passivo da execução. A partir do momento que a decisão fala assim, sócios, vocês fazem parte desse processo, vocês estão integrando o processo, fazendo parte do polo passivo, esses sócios, eles passam a ser o quê? Eles passam a ser executados. Eles passam a participar efetivamente do polo passivo. Então, a partir daquela decisão, eles não são mais terceiros, né, que estão de alguma forma se relacionando ali com aquele processo. Não, eles passam a ser parte. O incidente visa o quê? Integrar os sócios ao polo passivo. Então, a partir do momento que eu tenho uma decisão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, esses sócios eles passam a ser parte. Por isso que eu não vou ingressar com embargo de terceiro. Tome muito cuidado, gente, tá? Isso daqui é uma dúvida que derrubou muito candidato lá na OAB, né? E pode cair numa prova de concurso, tá? Porque a gente sabe que todos os examinadores eles acabam bebendo da mesma fonte, né? Então, tome muito cuidado com isso. Aplica-se ao processo de trabalho o incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto lá no CPC.
E quando eu tenho a decisão desse incidente, que é uma decisão interlocutória, tá? Que acolhe ou rejeita esse incidente, se eu estiver na fase de conhecimento, que é a fase de cognição, é uma decisão interlocutória, não vai caber recurso de imediato, regra geral. Agora, se eu estou na fase de execução, essa decisão interlocutória, eu vou poder ingressar com agravo de petição. E olha só a sacada, pessoal, independentemente de garantir o juízo. Então, o sócio não vai precisar garantir o juízo, porque o entendimento do TST é no sentido de que se eu exigisse que esse sócio garantisse o juízo, é como se eu estivesse executando ele já imediatamente, né? E, na verdade, aqui nós estamos discutindo se ele tem ou não que continuar naquela execução. Então, não seria cabível, né, a gente exigir a garantia do juízo dele, tá? Nesse momento de apresentação do agravo de petição. E, para finalizar, se porventura eu estou no tribunal, né, e tem uma decisão monocrática que define que o sócio tem que ser integralizado naquele processo, resolvendo o incidente de desconsideração da personalidade jurídica no tribunal. Qual vai ser o recurso cabível? Vai ser o agravo interno, tá? Porque é uma decisão monocrática, tá? Proferida pelo relator. E aí, nessa situação, então, vai caber o agravo interno. Tome muito cuidado com isso daqui. É uma grande aposta para as provas, tá, pessoal? Esse artigo 855A, tá? Tomem cuidado com ele. Não vai precisar do depósito recursal, tá? Por quê? Porque a gente presume no agravo de petição que a execução está garantida. Então, em regra, a gente não vai precisar do depósito recursal porque ele visa garantir a execução, tá? Então, exigir um novo depósito, mesmo com a garantia feita, seria, na verdade, uma execução mais gravosa do que o necessário contra o executado, tá? Então, na fase de execução, por sua vez, não existe teto legal de depósito, tá? De modo que deverá ser no valor integral da execução ou da majoração. Então, se em regra, eu não preciso do depósito, porque eu presumo que a execução está garantida, significa que quando tiveram os outros recursos anteriores, a gente já teve depósitos recursais a fim de garantir a execução. E aí a gente chegou aqui, né? A gente teve penhoras a fim de garantir a execução, a ponto de que a parte conseguisse ingressar com seus embargos à execução, né? E daí, depois dessa decisão, ele poderia, porventura, ingressar com agravo de petição dessa decisão da impugnação, né? Dos embargos à execução. Vamos pensar nessa situação, né? Que nós já tivemos tanto garantias de recursos anteriores quanto as penhoras a fim de garantir que aquele executado tivesse um prazo ali de 5 dias para apresentar os seus embargos à execução. Dessa decisão, eu poderia ingressar com agravo de petição. Então, nessa situação, que já teve penhora, né? Eu já tive a garantia do juízo, tá? Então, presume-se que a execução já está garantida. Então, não vou precisar novamente de outro depósito recursal para ingressar com agravo de petição. Agora, isso é a regra geral. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que pode ser que aconteça, nesse meu exemplo, que nós tivemos a penhora na fase de execução, a parte ingressou com embargos à execução, tá? Pode ser que aconteça, por algum motivo ali, ou o exequente ingressou com a impugnação aos cálculos de liquidação da sentença, da sentença, pode ser que em alguma dessas peças, né, da sentença oriunda dessas impugnações, teve um aumento do valor da execução, tá? E se houve um aumento posterior à penhora, concorda que a penhora não vai ser mais suficiente em razão desse aumento que aconteceu no valor da execução? Então, se porventura isso acontecer, tá? No meio da execução, em razão dessas decisões, houver um aumento da execução, nessa situação excepcional, tá? A gente vai poder ter o depósito acontecendo no agravo de petição. Por quê? Porque o depósito recursal visa o quê? Garantir a execução. Se a penhora não é mais suficiente, vai ser justificável que eu tenha a exigência do depósito recursal. E aí, nessa situação, eu não vou ter mais teto, né, do depósito, como acontece, por exemplo, no recurso ordinário, no recurso de revista.
Porque nessa situação, eu já estando na execução, eu vou ter que ter um depósito a ponto, num valor suficiente para que eu integralize o que está faltando para garantir aquela execução. Então vamos pensar num exemplo prático para vocês conseguirem entender. Vamos pensar que nós tivemos na fase de liquidação, os cálculos resultaram num valor de execução de R$ 20.000. Aí eu passei para a fase de execução, tá? Na fase de execução, o executado não pagou no prazo de 48 horas que ele possuía, e aí foram feitas as pesquisas de bens, né? E a gente conseguiu localizar valores pelo Bacen, conseguimos totalizar esse valor. Vamos pensar que foi penhorado 20 mil nas contas do executado. Feita a penhora, a gente abre o quê? Prazo de 5 dias após a penhora, tanto para o exequente, né, impugnar os valores da liquidação, né, quanto também para o executado ingressar com seus embargos à execução. Então, vamos pensar que, julgando, né, essa impugnação aos cálculos, a gente tem uma majoração desses cálculos. Teve algum defeito ali, algum erro nos cálculos, e na verdade o valor era 25 mil. Então, viu que aumentou 5 mil ali? Esses 5 mil não foram objeto de penhora no Bacen, porque a execução se originou entendendo-se que o valor era 20 mil. Mas aí, depois de julgado a impugnação à sentença de liquidação, a gente tem essa majoração para 25. Dessa decisão, né, tanto dos embargos à execução, quanto também da impugnação à sentença de liquidação, sendo decisões interlocutórias em execução, nós temos a possibilidade de ingressar com qual recurso no prazo de 8 dias? Agravo de petição. Então, o agravo de petição, nesse momento, vocês percebam que ele está sendo interposto na execução, sendo que não está a execução inteira garantida. Só 20 mil dessa execução. Falta 5. Então, nessa situação, eu vou poder ter, né, a obrigação do depósito recursal. E nessa situação, não vai ter um teto legal para o valor do depósito. Esse valor do depósito vai ter que ser o que está faltando para integralizar a garantia da execução, que seria R$ 5.000. Entenderam como é que funciona, pessoal? Só que isso só vai acontecer se houver essa majoração que eu estou falando para vocês. Se não acontecer nenhuma majoração na execução, no julgamento da impugnação à sentença de liquidação, nem nos embargos à execução, a gente não vai ter, tá? A necessidade do depósito. Por isso que, em regra, não precisa do depósito, a não ser que seja esse caso que eu acabei de explicar para vocês, tá? Então, desse modo, como regra, o agravo de petição, ele é posterior à penhora, que tem natureza de garantia e execução, e ele somente será exigido se houver elevação do valor do débito, tá? É o que fala a súmula 128 no item 2 do TST, tá? Custas são pagas ao final da execução, tá? Isso está previsto no artigo 789-A da CLT, que fala que no processo de execução são devidas custas, sempre de responsabilidade do executado e pagas ao final, tá, pessoal? A gente vai falar um pouquinho sobre a questão do recurso adesivo, tá, pessoal? A primeira coisa que a gente tem que entender é que o recurso adesivo, ele não é uma modalidade de recurso. Ele não é uma espécie de recurso autônomo. Então, ele não é uma espécie como é o recurso ordinário, como é o agravo de petição, como é o embargo de declaração. Não é. Ele é uma forma de você interpor um recurso. Então, você pode interpor o recurso ordinário de forma adesiva, você pode interpor o agravo de petição de forma adesiva, tá? Então, esse é o primeiro ponto que as provas tentam fazer um pouquinho de confusão para os alunos. O segundo ponto é o seguinte: o recurso adesivo, ele é um benefício que é concedido para a parte. Por que eu digo isso? Porque, veja bem, se você tem uma sucumbência recíproca, então eu tive uma ação na qual eu, autora, pleiteei adicional de insalubridade e horas extras. Eu ganhei na parte das horas extras, foi a sentença procedente, condenou a empresa ao pagamento de horas extras, mas foi improcedente no caso de adicional de periculosidade.
Eu, autora, posso decidir que eu não vou ingressar com recurso ordinário. Veja bem, eu teria interesse, não teria? Porque eu perdi uma parte dos pedidos. Foi uma sucumbência recíproca. Tanto a empresa tem interesse de recorrer, porque ela perdeu no caso das horas extras, quanto eu, autora, tenho interesse de recorrer, porque eu perdi no caso do adicional de insalubridade. Mas eu decido que não vou recorrer. Então eu deixo o prazo de 8 dias que eu tinha para interpor o meu recurso ordinário da sentença terminativa, na verdade na sentença definitiva, mas que terminou a fase de instrução no primeiro grau. Deixo o prazo correr, não apresento o meu RO, mas a empresa apresenta. Por quê? Tínhamos sucumbência recíproca, as duas partes tinham interesse de recorrer. Depois da sentença, eu, autora, não apresento o RO, mas a empresa que tinha interesse também de apresentar, apresenta. Veja bem que, se eu não tenho o respeito ao prazo, se eu apresento um RO depois do prazo, esse meu RO, ele não vai ser conhecido no seu mérito. Por quê? Porque eu estou descumprindo, se eu apresentar, sei lá, no 10º dia útil o meu RO, ele não vai estar cumprindo o pressuposto recursal da tempestividade. Eu não estou respeitando o prazo, então eu não posso mais apresentar. Se eu vejo que a empresa apresentou no 8º dia e falo, opa, mudei de ideia, queria apresentar o RO porque a empresa apresentou, eu não queria de início, mas agora mudei de ideia, o que eu posso fazer? RO eu não posso apresentar mais, um RO autônomo, um recurso principal eu não posso mais apresentar. Mas em razão da existência do recurso adesivo, o que eu posso fazer? Eu posso adesivar um recurso, anexar um recurso no recurso principal da empresa. A empresa apresentou um RO. Então, eu, autora, que mudei de ideia, eu não posso apresentar um RO autônomo porque eu perdi o prazo. Mas veja bem que o recurso adesivo, ele me concede um benefício, que é apresentar um RO na modalidade adesiva, no prazo que eu teria para contrarrazoar o RO da parte adversária. Então, é um benefício, né, que essa autora que perdeu o prazo tem. Apresentar um recurso ordinário adesivo. E por que é um recurso ordinário adesivo? Porque o recurso adesivo, ele vai ser na mesma modalidade do recurso principal do qual eu quero adesivar. Então, se é um recurso ordinário, o recurso da outra parte, eu vou apresentar o recurso ordinário adesivo. Se é um agravo de petição da outra parte, o recurso principal, eu vou apresentar um agravo de petição adesivo, tá? E eu apresento ele quando? No prazo de contrarrazões que eu teria para apresentar as contrarrazões do recurso principal da outra parte. Só que sendo um benefício, ele também tem um prejuízo, né? Porque veja bem, eu não poderia ter só benefícios apresentando um recurso adesivo que está teoricamente fora do prazo que eu teria para apresentar um RO. Então, o RO adesivo, apesar de trazer esse benefício para a parte de apresentar esse RO fora do prazo, ele tem uma dependência com o recurso principal. Então, veja bem, ele vai adesivar ao recurso principal, anexar ao recurso principal, de forma que ele tenha o mesmo destino do recurso principal. Então, se porventura esse recurso principal da empresa não seja admitido em razão de não ter cumprido os pressupostos recursais, o que vai acontecer com o meu recurso adesivo? Também não vai ser conhecido. Se porventura a empresa vê que eu adesivei um RO no recurso dela e fala assim, opa, eu estrategicamente vou desistir do meu recurso a fim de que o recurso da outra parte não seja também apreciado. Ela pode fazer isso e efetivamente o meu recurso adesivo não será apreciado assim como o recurso desistido, né? Em razão da desistência também não será. Tá, pessoal? Então, veja bem, nós temos um benefício, a apresentação desse recurso adesivo dentro do prazo das contrarrazões, sendo que num recurso autônomo, você não teria mais a possibilidade de apresentação em razão da tempestividade. Agora, em contrapartida, esse recurso ele tem o mesmo destino do recurso principal, tá? Onde eu apresento esse recurso adesivo, pessoal? No mesmo local onde o recurso principal foi apresentado, que é o mesmo local onde a gente apresenta as contrarrazões. Então, veja bem, se eu estou na vara do trabalho transitando com o processo de conhecimento, teve a sentença de primeiro grau, abre-se prazo de 8 dias para apresentar o RO. A empresa apresenta o RO na vara. Tá? E aí vai ter o primeiro juízo de admissibilidade com análise dos pressupostos recursais pelo juízo
de primeiro grau ali, e aí depois a gente abre prazo para contrarrazoar esse RO. Nesse prazo de contrarrazões, eu posso apresentar o recurso ordinário adesivo. Para onde? Para essa primeira vara, tá? Para a vara de primeiro grau ali, do primeira instância, que foi onde o RO foi apresentado, tá? Depois, esse recurso adesivo, né, todo esse RO principal vão subir para o TRT, tá, pessoal? Bom, esse recurso adesivo, ele é plenamente possível, né? Ele é plenamente cabível no âmbito trabalhista, em razão da previsão de entendimento simulado do TST também, tá? Então, pessoal, feitas essas primeiras considerações, tá? Sobre o recurso adesivo, depois da gente ter batido esse papo, é importante o quê? Para a gente finalizar essa conversa, a gente vê o que o CPC fala sobre o assunto, tendo em vista que é o CPC que traz o regramento do recurso adesivo que a gente aplica, tá, ao âmbito trabalhista, e também entender o que a súmula do TST fala sobre o caso, né, que vai efetivamente trazer a previsão simulada, uniforme, no sentido da aplicação do cabimento do recurso adesivo ao âmbito trabalhista. Então, vamos lá? Vamos lá. Começando aqui, né? Vamos começar pelo CPC, que fala no artigo 997, parágrafo 1º, que, sendo vencidos autor e réu, ou seja, sucumbência recíproca, ao recurso interposto por qualquer um deles, poderá aderir um outro, tá? Isso é o recurso adesivo. O parágrafo 2º vai falar que o recurso adesivo vai ficar subordinado ao recurso independente, é o que a gente acabou de falar. Tem o benefício de poder ingressar com o recurso depois do prazo de interposição dele? Sim, mas também tem o prejuízo, essa dependência do recurso adesivo ao recurso principal, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade, julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado ainda o seguinte: será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente foi interposto, nós já vimos isso, no prazo de que dispõe para responder, ou seja, o prazo para contrarrazoar esse recurso. E não será conhecido se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível, tá, pessoal? Então é isso que o CPC vai falar sobre o recurso adesivo. E para finalizar esse nosso bloco sobre o cabimento do recurso adesivo, é importante a gente entender que o TST entende, né, entendimento simulado na súmula 283, que o recurso adesivo ele é compatível com o processo do trabalho e ele vai caber no prazo de 8 dias, tá? Nas hipóteses de interposição do recurso ordinário, do agravo de petição, de revista, tá? E de embargos, tá? Sendo desnecessário que a matéria nele veiculada esteja relacionada com a do recurso interposto pela parte contrária, tá? Também vai caber do recurso extraordinário. Mas o que eu gostaria de frisar aqui pra gente, pessoal, é isso aqui, ó. A matéria que vai ser desvinculada não precisa ter relação com a matéria do recurso principal. Pessoal, isso é muito importante, é muito fácil da gente conseguir analisar no exemplo que eu dei para vocês. Quando eu falo que tenho uma ação, uma reclamação trabalhista, na qual eu pleiteei horas extras e pleiteei adicional de insalubridade, eu, autora, ganhei no pedido de horas extras, foi procedente, mas foi improcedente o pedido de adicional de insalubridade. Vocês percebem que eu, autora, tenho interesse recursal no pedido que eu perdi, ou seja, o que foi improcedente, que é adicional de insalubridade. Então, eu vou recorrer, se eu for porventura apresentar o meu recurso adesivo, eu vou apresentar do capítulo que me foi desfavorável, porque é o capítulo no qual eu tenho interesse recursal, que é o adicional de insalubridade. Só que, inversamente, no caso da reclamada, que é a empresa, ela vai ter interesse processual, interesse recursal em apresentar um recurso da parte que foi desfavorável a ela, ou seja, a sentença foi procedente no caso das horas extras. Ela terá que pagar as horas extras e, em decorrência disso, ela vai recorrer das horas extras. É um capítulo diferente do capítulo que eu tenho interesse processual, eu, autora. Então, veja bem, se a empresa apresenta um RO pleiteando a reforma da sentença em face às horas extras, eu vou apresentar um recurso adesivo, um recurso ordinário adesivo, né, pleiteando a reforma de outro capítulo, que é o capítulo adicional de insalubridade. E a súmula 283 vai falar exatamente isso. Eu não preciso, não há necessidade que a matéria veiculada no recurso adesivo tenha relação com a matéria veiculada no recurso principal. Então, no meu caso aqui, eu, autora, eu não preciso discutir o mesmo capítulo que a empresa discutiu, exatamente porque, regra geral, o interesse processual
ele vai ser contraposto, né, entre a empresa reclamada e o autor reclamante. Ok, pessoal? Bom, com isso nós terminamos esse nosso bloco curto, rápido, mas que traz as informações que são essenciais para vocês sobre recurso adesivo. Ok, pessoal? Até a próxima. Tchau, tchau.